Então, eu estava falando até com a Camila que, assim, eu acho que é legal esses cursos, e principalmente quando tem pouca gente, porque eu acho que o objetivo é a gente interagir, né? E às vezes ter uma oportunidade de tirar dúvidas que às vezes surgem no dia a dia, no consultório e tudo. Então, assim, eu trouxe uma pequena revisão, eu acho que são, assim, uns 6 slides, e o resto são 3 casos clínicos, que é para a gente ver o caso clínico e discutir um pouquinho. Eu acho que a gente acaba rendendo um pouquinho mais do que só eu jogando conteúdo, tá? Bom, então assim, vocês viram que eu coloquei alergia a proteínas do leite de vaca, né? Então, na verdade, hoje a gente fala muito mais, a gente está na era como um tudo, né? A gente vai tentando botar o microscópio para ir olhando cada vez mais profundo. Então, a gente sabe que hoje faz diferença a gente entender os epítopos, ou a gente entender aquela proteína ela é formada de que porções e que porção dessa proteína ou quais as proteínas do leite que o paciente realmente tem alergia, né, que ele sensibilizou. Então, esse é muitas vezes um conhecimento que é importante na hora de eu individualizar meu paciente. Cada vez mais a gente está na era dessa medicina de precisão e essa medicina ela inclui você olhar o paciente como um todo, com as suas particularidades, e entender que um paciente não é igual ao outro. Então, o diagnóstico de APLV numa criança pode gerar uma conduta completamente diferente do que em outra criança, tá? Então, é só para trazer para vocês, isso tem guidelines aí e tudo, é só para a gente dividir, porque nem toda reação a alimento é alergia. E a gente vê muito isso na prática, né? Às vezes a mãe vai dar, sei lá, o ovo pela primeira vez, aí o menino teve uma diarreia, é alergia ao ovo. Mas aí tem tantas outras coisas que você tem que considerar no diagnóstico diferencial de uma alergia. Então, você tem que ver se tem reprodutibilidade, se o tipo de reação é uma reação que tem temporalidade com a exposição ao alimento, se não pode ser explicado por outro motivo, se não teve cofatores aí no meio, a criança não estava no quadro viral, não tomou uma vacina, não teve uma série de coisas. Então, é importante você ter um tempinho para você conversar e aí começar a história lá do quebra-cabeça, igual o Sherlock Holmes, que vai atrás das pequenas informações para você fechar o seu diagnóstico, né? Então, só mostrando para vocês que a gente divide, a grosso modo, as que têm mecanismo imunológico e as que não têm mecanismo imunológico. Então, por exemplo, uma intolerância à lactose, a gente sabe que é uma dificuldade na digestão do açúcar do leite. Nada a ver com alergia alimentar. O paciente pode ingerir um leite zero lactose ou pode ingerir uma lactase antes de ingerir um alimento que tenha a lactose e vai tolerar, a maior parte, né? O que a gente vai conversar hoje é basicamente sobre esse grupo, que são as doenças imunomediadas. Aqui nós não vamos incluir doença celíaca, porque o objetivo da aula é a gente conversar sobre a alergia à proteína do leite de vaca. Então, a gente vai focar nesses 3 mecanismos aqui, que depois eu vou falar para vocês. Bom, então, o que é uma alergia alimentar? Todo mundo já sabe, vou só frisar, é uma reação a proteínas alimentares que envolve o mecanismo imunológico. A gente sabe que os mecanismos imunológicos de gel e cumbi são esses 4 tipos. Na alergia à proteína do leite de vaca, basicamente, a gente tem as reações mediadas por IgE, que são aquelas reações rápidas, que acontecem na primeira hora em geral, ou no máximo em até 2 horas após a exposição ao alimento. E as reações mais tardias, que são as reações do tipo celular, que costumam dar muito mais aí a diarreia, o vômito, né? Embora a gente vá ver também, tem uns mecanismos aí meio mistos, onde você pode incluir linfócito e também IgE. Eu trouxe esse quadro aí, assim, às vezes quando a gente vê esses quadrinhos com a letra muito pequena, é meio antagônico, né? Mas não é isso. O objetivo da gente aqui mostrar, ó, que o leite de vaca, ele tem componentes proteicos. E os principais são os componentes do soro, que é a alfa-lactoalbumina, beta-lactoglobulina, e o componente principal do caseinato, que é o precipitado, que faz o coalho, que faz o iogurte, que faz o queijo, são as caseínas. E por que é interessante a gente saber isso? Porque a alfa e a beta, elas são proteínas consideradas termolábeis. Você aquece em altas temperaturas, você consegue quebrar essa proteína. Então, às vezes, o paciente chega para você e diz assim, doutora, meu filho tem alergia a leite. Ah, é? Vamos ver o que ele come no recordatório. Ah, ele comeu o bolo na festa de ontem. Comeu o bolo tem leite. Então, se ele come leite, se ele come o bolo no leite, ele não tem alergia a leite. Não necessariamente. Ele pode tolerar o assado em altas temperaturas, processado, e pode não tolerar um copo de leite, ou um iogurte, ou um brigadeiro, porque é feito só com fervura, não vai em aquecimento em altas temperaturas. Então, a gente precisa entender esse conceito.
Caseína alta é um fator de mau prognóstico. Caseína alta, a gente, em geral, vai ter um paciente com doença mais persistente, porque ela é uma proteína que ela não é termolável, ela é termoestável. Ela tem uma estrutura linear, aquecer não quebra. Então, em geral, um paciente que tem uma caseína muito alta, ele é um paciente que a gente tem mais cuidado, até na hora de expor um teste de provocação oral. Você precisa ter bastante indício na clínica que esse paciente pode estar tolerando para não correr o risco de fazer uma reação grave num TPO, tá? Embora 100% de certeza a gente nunca vai ter, né? TPO existe um risco inerente. Então, assim, dividindo, como eu falei, a gente vai ter o grupo dos extremos, que são aqueles mecanismos basicamente mediados por IgE, e aí vai ser o quê? Histamina, da granula mastócito, e depois os mediadores inflamatórios, que são neoformados, e que vão manter o processo inflamatório. Esse, em geral, é o que a gente tem mais medo, todo mundo, né? Porque você pode fazer um urticária, um angioedema, pode ser só uma urticária de contato, pode ser o mais temeroso é quando você faz uma reação sistêmica de anafilaxia. Porque aí você tem um risco de vida. Você pode ter uma hipotensão grave, você pode ter um broncoespasmo com insuficiência respiratória, você pode ter convulsão por hipóxia. Então, tem várias coisas aí envolvidas que a gente se preocupa mais. No outro extremo, a gente tem os não IgE-mediados, que é aqueles que os linfócitos, que é uma reação do tipo 4, é que vão estar envolvidos. Essa reação, ela, em geral, ela ocorre depois de, assim, algumas horas, às vezes até de dias depois que o paciente vem ingerindo. Então, é muito comum, às vezes, o paciente dizer que está tomando a fórmula há 2, 3 meses e, de repente, começou com vômitos que foram progredindo de uma forma, assim, contínua. O paciente começa a evoluir o quadro de diarreia, não ganha peso. Então, a gente pode ter um mecanismo desse que vai se desenvolvendo progressivamente e, de acordo, às vezes, não tão rápido, às vezes meses depois que o paciente está ingerindo. Em geral, uns 2 meses, né? A única coisa que a gente vai ter um pouquinho mais de cuidado aqui, eu não sei se vocês já ouviram falar do FPAS. O FPAS é uma enterocolite induzida por proteína alimentar. Eu não sei se vocês já na emergência ou em consultório pegaram. Essa é a exceção dos não IgE-mediados que preocupam a gente. São aquelas crianças que elas costumam ter reação entre uma... Não é o meu não, que eu desliguei. Entre 1 e 6 horas após o contato com o alimento e se caracteriza o FPAS agudo por vômitos incoercíveis. O paciente ele pode choque hipovolêmico, porque ele não consegue parar de vomitar. E ele faz muito distúrbio hidroeletrolítico. Essa é considerada uma urgência e não é anafilaxia. É uma reação teoricamente tardia, que envolve linfócito. A gente não sabe direito ainda o mecanismo pelo qual isso acontece, mas essa é uma urgência. Se o paciente chega com essa história, vocês escutem falar, porque isso é importante. Vários pacientes, às vezes, chegam na emergência e o colega, às vezes, nunca ouviu falar no que é um FPAS. A conduta imediata não é adrenalina. A conduta imediata é acesso venoso, soro, hidratação do paciente, antiemético, e aí o antiemético que a gente orienta é um da dacertrona e corticoide, tá? Porque aí o mecanismo é por linfócito, e aí você precisa... E muitas vezes o paciente chega e você parece que ele está em sepse. Lá no SEIB, em vez por outra, a gente pega uns que chegaram na UTI e que o diagnóstico diferencial é um FPAS. Porque que sepse é essa que melhora com expansão e com um corticoidezinho? Não existe. Então, se é uma sepse que melhorou em poucas horas, 2, 4, 6 horas, provavelmente não era uma sepse, você precisa pensar no diagnóstico diferencial, tá? E esse grande grupo aqui, são os mistos, que eles podem ter IgE específica positiva, não ter reação necessariamente imediata, mas eles têm outros mecanismos de citocinas envolvidos que levam a esse quadro da dermatite atópica. Cada vez mais a gente está pegando dermatite atópica. E cuidado, que a Camila vai falar, a gente está pegando muita criança que na introdução alimentar está fazendo lesão de contato. E aí a Camila vai falar aí para vocês. E o que a gente está vendo muito, inclusive, a gente, há uns 3, 4 anos, tem um ambulatório específico de doença gastrointestinal eosinofílica, incluindo esofagite eosinofílica, que é multidisciplinar, gastro, alérgo e nutri. E hoje, no SEBIN, a gente tem em torno de 200 pacientes, crianças e adolescentes, com esse quadro de doença gastrointestinal eosinofílica. Então, não é uma doença tão rara assim, tá? A gente vai conversar um pouquinho sobre isso também.
Só para mostrar para vocês as fotos, né? Você pode ter um racho morbiliforme, o paciente ficar todo eletrodérmico, você pode ter a urticária, não esquecer do diagnóstico diferencial com infecção. Hoje, a principal causa de urticária, acho que nos nossos consultórios, é infecciosa, sem sombra de dúvida, e é muito mais chata de tratar, porque o paciente fica indo e voltando na emergência, não sei quantas vezes, toma adrenalina, volta para casa, daqui a 4 horas a mãe arranca os cabelos, que a urticária voltou e a criança vai ter um edema de glote, e vai morrer, e vai para a emergência, e quer a adrenalina de novo. Então, a gente precisa ver, porque a alergia, em geral, você tirando o alérgeno, você trata aquela crise e vai ficar ok. Exceto quando você pode fazer uma reação bifásica, que pode ocorrer de 8 a 12 horas depois da exposição, que o paciente pode voltar a ter os sintomas como se fosse anafilaxia. Mas não fica 2, 3, 4, 5 dias, uma semana com a urticária indo e voltando. Então, aí você tem que pensar em outros diagnósticos diferenciais. E um angioedema que chama a atenção para a gente também, né? Que às vezes pode ser um angioedema que estressa muito os pais, porque às vezes deforma a criança e eles já ficam achando que vai dar o edema de glote, né? A dermatite atópica que a Camila vai falar, né? Não vou me fixar tanto. E aqui é mais para eu fazer só esse lembrete. A gente, como profissional de saúde, a gente precisa entender as coisas até para a gente orientar os nossos pacientes e a gente mesmo falar corretamente os diagnósticos. Então, a gente escutava até um tempo atrás muito alergia à lactose. Aí, a gente, da alergia, a gente ficava assim, gente, como dói no ouvido da gente quando fala alergia à lactose. Porque, para a gente, a alergia tem que envolver proteína. Não tem alergia a carboidrato isolado, a não ser quando esse carboidrato é conjugado com alguma proteína e apresentado. Mas, em geral, o nosso sistema imunológico ele é capaz de reconhecer epítopo. Epítopo é pequenas estruturas que estão presentes nas proteínas. Então, a gente fala alergia à proteína ou às proteínas do leite de vaca e intolerância à lactose, que é outra coisa completamente diferente. Vocês já sabem que o quadro clínico pode ser igual, todos podem ter diarreia do abdominal, vômito, assadura perianal, sensação de mal-estar, de náusea, só que em você tem uma reexposição sempre com o mesmo sintoma. E muitas vezes, não todas, mas muitas vezes, independe da quantidade na alergia à proteína, enquanto que na intolerância à lactose, às vezes depende muito da quantidade. Se é pouco, se é muito, né? Então, é uma dica boa também. E os exames a gente já sabe. Você pode fazer o teste de tolerância à lactose, que é a dosagem da glicemia depois de uma sobrecarga de lactose. E a gente pode fazer o teste do H2 expirado, que é quando você faz a sobrecarga e você avalia a eliminação de hidrogênio, que é justamente quando as bactérias intestinais quebram a lactose que ficou lá parada sem ser digerida, tá? Então, é mais para vocês terem uma ideia. E o tratamento é bem diferente, né? Você vai fazer uma fórmula íntegra, à base de proteína, sem lactose, né? Isenta de lactose. E a outra você vai precisar de fórmulas poliméricas, ou a base extensamente hidrolisada, né? Ou então a base de aminoácido, tá? Bom, aqui desconfigurou um pouquinho, gente. Eu vou falar rapidinho do diagnóstico laboratorial. É que, assim, em alergia, todo mundo quer um exame. Todo mundo quer um exame. Falou em prick test, que é o teste da pele, é top, é chique. Eu preciso do prick test. Então, assim, como se isso fosse toda a resposta do paciente, entendeu? Eu tenho mais medo de pedir exame do que não pedir. Porque o que eu vou fazer se o exame vier positivo? Se eu não tenho história? É melhor deixar quieto. Então, assim, a gente vê muito, assim, tem uma grande onda aí dentro da otorrino, dessa parte dos meninos com quadros de secreção em via respiratória alta, ou otites, de que o problema é a alergia ao leite. Tem toda uma linha filosófica, porque você tem medicina oriental também, que mexe com outras coisas. Mas, assim, dentro do que a gente conhece, que é estudo controlado, com publicação e tudo, o que a gente sabe é que existe um efeito deletério de mamadeira, de leite na hora de dormir, de grandes quantidades de volume de fórmula, mas não necessariamente por mecanismo imunológico. A gente sabe que erros alimentares vão predispor a pequenos refluxos, isso pode manter uma via aérea mais inflamada, mais hiperreativa. Nós estamos numa fase que nós estamos tendo muito quadro viral e as mães não aceitam. Elas chegam no consultório, porque eu vejo muito infecção de repetição. E elas querem que os meninos parem de adoecer, porque quando os meninos adoecem, não pode ir para a creche, ela não pode trabalhar, ela vai perder o emprego, está o estresse com ela e com o pai. Mas, assim, nós estamos diante de uma realidade diferente e a gente precisa orientar.
exposição a vírus e infecção é natural nesse processo. A gente vai se preocupar quando sai da curva, quando esses meninos começam a fazer coisas graves, infecções complicadas, não usuais, entra no diagnóstico diferencial várias coisas. Mas a gente precisa ter bom senso e a gente precisa dar tranquilidade para os pais. As crianças adoecem. É ruim? É. Quando os nossos adoecem, a gente se estressa. Imagine as crianças menores que estão adoecendo todo mês. Estão faltando creche todo mês, estão faltando escola todo mês. Mas a gente precisa ter bom senso. Aí, às vezes, você vai lá, faz um exame de IgE específico para leite, vem aquela alfa lá de 0,9, aí aquela beta de 0,45, a IgE total para o leite de, sei lá, 1,1. Tá aí, achei o motivo. Tira o leite que o meu menino vai ficar curado. Se você disser para ela tirar o leite, ela vai tirar. Se disser para ela plantar a bananeira, ela vai plantar. O que você disser para ela fazer, ela vai tentar. Porque na situação em que às vezes os pais estão, eles querem uma solução. Se você der uma luz no final do túnel, eles vão nessa. E aí onde me preocupa. Porque a gente começa a pedir, acha, porque a gente vai pedir, crente assim, vai vir negativo, que não tem história nenhuma. Só para eu dizer para a mãe, tá aqui, ó, negativo, não precisa tirar o leite. Aí vem aquele exame bem baixinho, eu digo, ai, para que eu pedi? É melhor não ter pedido, entendeu? Porque não tem relevância clínica. Pelo contrário, você pode gerar um problema no futuro, porque você faz restrição desnecessária, o paciente perde a tolerância que ele já tinha e depois ele vai desenvolver uma coisa que ele não tinha. Então, a gente precisa ter bom senso nessa hora, tá? Então, os exames que a gente tem prick test, que eu já falei, ou prick to prick, que é quando eu quero fazer com leite in natura ou com uma fruta, eu uso, em vez do extrato comercial, eu uso o próprio leite in natura. E a gente pode fazer IgE específica, a técnica mais moderna é imunocap. Aí, muitos laboratórios voltaram atrás. Eu ainda não perguntei por quê. Não sei se é porque sai mais caro, ou se porque os laboratórios que eles estão terceirizando voltaram a fazer a técnica antiga, ou porque o imunocap é de uma empresa única, e aí é difícil você trabalhar com uma empresa que monopoliza, né? Não sei. Eu sei que a técnica melhor é imunocap. Para alergia alimentar, a gente vê uma diferença enorme, porque enquanto a quimiluminescência dá valores bem mais altos, o imunocap ele é mais específico. A gente vê que os valores são mais baixos. Não dá para comparar as técnicas. Se você tem um exame anterior por imunocap e você faz uma quimiluminescência agora, não dá para você dizer assim, está aumentando ou subindo. Ou caindo. Não dá para comparar. Você tem que ter técnicas iguais de IgE para dosagem de IgE para comparar. Oi? Sim, para a gente usa muito a IgE específica para a gente ver se o nível está caindo, porque aí, se está caindo, existe uma chance desse paciente estar entrando numa zona de tolerância, tá? Só mostrando para vocês os exames, o prick test, que é um teste cutâneo que você bota o extratozinho, faz uma puntura e você mede o tamanho da pápula. E o atopat teste, eu botei essa grande interrogação, porque teve uma época até que se tentou fazer, não tinha muito extrato padronizado. Na prática, hoje, a gente não vê muita utilidade. Exatamente. Nem para esofagite eosinofílica, nem para dermatite atópica a gente tem usado, não, tá? Mas para saber que existiu há um tempo, eu acho que agora quase ninguém está fazendo. Bom, nas alergias mistas e nas não IgE mediadas, o laboratório já é um pouquinho mais complicado. Em geral, você vai pela clínica. Como é que é a clínica? O paciente teve uma diarreia por contato com a proteína do leite de vaca. Tira a proteína do leite de vaca. Sintoma normaliza. Reexpõe a proteína. Volta a ter sintoma. Fechei diagnóstico. Em geral, quando eu vou fazer um TPO, eu faço com 0 lactose. Só para tirar o fator de risco da lactose aí na jogada. Eu explico para a mãe. Na verdade, eu quero testar a proteína, eu não quero colocar uma outra coisa na jogada, que é a lactose. Então, eu vou testar uma fórmula íntegra de proteína, 0 lactose. Que é para eu poder não me confundir nos sintomas, tá? E aí, os outros diagnósticos diferenciais. Por exemplo, doença gastrointestinal eosinofílica, não tem jeito. É endoscopia, colonoscopia e biópsia. Aí você chega para uma mãe convencer seu filho de 3 anos de idade a fazer uma endoscopia, muitas somem, não aparecem mais. Mas a gente tem que fazer a nossa parte. Se você está desconfiando, e a gente vai ver depois aqui umas discussõezinhas, você tem que pesquisar. Doença celíaca pode ser um diagnóstico diferencial, aí você pode pedir tanto os anticorpos quanto a endoscopia pode te ajudar. Hemosiderose pulmonar é raríssimo, eu acho que lá no SEIBM, como tem de tudo, deve ter tido um caso perdido na vida, que é um quadro de sangramento, hemorragia pulmonar associada à proteína do leite, quando se faz os anticorpos tipo precipitina, IgG, e você pode fazer IgM também para o leite. Cloro no suor, porque
Com certeza você tem que muitas vezes fazer diagnóstico diferencial com doença com fibrose cística, paciente com diarreia crônica, que não ganha peso, que tem quadro de sibilância recorrente, ou que tem ausculta sempre alterada, ou infecções de repetição. E a minha parte, do outro lado da nossa área, que é a imunodeficiência, hoje, cada vez mais, a gente sabe que alergias graves podem ser espectros de erros inatos da imunidade. Então, a gente também fica alerta nessa parte. E o nosso padrão ouro para diagnóstico, como eu falei, é o teste de provocação oral. O teste de provocação oral consiste em colocar o paciente em contato com a proteína que eu estou suspeitando e observar se ele tem ou não sintomas. Esse teste pode ser supervisionado em ambiente com médico e material de urgência, se você está suspeitando de uma reação imediata ou se o paciente tem exames positivos e faz muito tempo que ele não tem contato com a proteína. Você deve fazer IgE específica para você avaliar se é seguro ou não você mandar fazer esse TPO em casa. E o correto seria a gente fazer um duplo cego, placebo controlado, que é o padrão ouro, mas de pesquisa. Na prática, você não vai conseguir, você não sabe o que está dando, o paciente não sabe o que está comendo, a mãe não sabe, você tem que arranjar um nutricionista para mascarar o teste para os dois. Na prática, a gente faz ou simples cego, a mãe, principalmente a adolescente, que tem um nível de ansiedade enorme, mas hoje as crianças também estão tendo, as menores. Ou você faz simples cego, que a família não sabe, mas você sabe, ou acaba que você fazendo aberto. Ele sabe o que está comendo, você sabe o que está dando, e você observa o sintoma, tá? Bom, então vamos para o caso clínico. Quanto tempo eu tenho? Que horas são? 20 minutos, ó, 3 casos clínicos. Bora nós, me ajudem. Então, vamos lá. É um menino de 3 meses e 15 dias de vida. Chega no consultório de vocês, viu? Certeza que chega. E às vezes vocês conduzem, e às vezes vocês mandam para o gastro, para a gente, tá? Então, é um menino de 3 meses e 15 dias de vida, natural e procedente de Fortaleza, bem bonitinho, bem eutrófico e ígido. Há 7 dias começou com raios de sangue. Quase diariamente, nas fezes, em pequena quantidade, com uma pequena quantidade de muco. Não é uma diarreia franca, até porque bebê de mama, cocô é esquisito mesmo, né? Não tem dor abdominal, não tem distensão, não tem vômito. O apetite está preservado, é só aleitamento materno, mas está mamando direitinho. Sempre mantendo um bom ganho de peso, não tem assadura, não tem lesão de pele. Nasceu, recém-nascido foi parto cesáreo, a termo, peso de 3.200, uma ápega de 9,10, alta com 24 horas de vida, aleitamento materno exclusivo desde o nascimento. Filho único, os pais não são consanguíneos, o pai tem uma rinite, a mãe tem uma rinite e tem uma intolerância à lactose. Calendário vacinal em dia, tomou a rotavírus a primeira dose com 3 meses, a dieta é aleitamento materno exclusivo. Nos 3 primeiros meses de vida, a mãe disse que ingeriu pouco leite por causa da intolerância à lactose. E ela também estava com medo de cólica. E aí, depois dos 3 meses, ela começou a aumentar um pouquinho a ingesta dela de leite. Mas ela não faz nenhuma restrição. Ela também não bebe muito leite, mas atualmente ela começou a comer mais coisas com leite, tá? E aí? Querem exame físico? Deixa eu ver, deixa eu só pegar a minha colinha, eu acho que não tem a resposta aqui, não. Ah, sim, a famosa foto, porque tem álbuns de fotos do cocô na sequência, para a gente ver como é que tá e que tem sangue nas fezes. Doutora, bota uma água oxigenada? Esse cocô não precisa de água oxigenada, tá todo mundo vendo que é meio mucoide, parece aquela geleiazinha assim, né? Mas é um bebê que está ótimo, não está com dor abdominal, não está chorando, não está se esgoelando, está bonitinho lá no consultório. Veio fazer a pericultura, a mãe está um pouco estressada com esse cocô, toda hora ela fica, né, olha as fezes, vê se tem tudo, mas está de boa. E aí, exame físico, peso 5.400, está entre percentil 50 e 75, não tem nada na cavidade oral, o abdômen está ótimo, não tem lesão de pele, o nariz está direitinho, hipótese diagnóstica, diagnóstico diferencial e a conduta. Bora lá, vocês são pediatra. Tem que ser rápido, não pode demorar, porque eu tenho. Então, é assim, ó. A história da vacina do rotavírus, a gente sempre pergunta. Existem alguns próprios estudos mesmo de quem trabalha com a vacina, de que você pode ter intuscepção intestinal. E que não necessariamente, poucos casos de intuscepção evoluem para a cirurgia. A maioria, ou eles desimpactam sozinho, ou você faz um enema e desimpacta, porque não costuma ser nada tão grave. A gente sabe que a vacina do rotavírus é vírus atenuado, então ela pode causar, entre aspas, não é uma pseudo-infecção, mas, digamos, um quadro mais brando, né? E pode ter um pouquinho de sangue nas fezes. Essa criança, na verdade, ela não deve ter tido, se foi intuscepção, não foi nada grave, porque ela não teve dor.
Ela não teve desconforto, o abdômen dela é flácido, né? Então, assim, uma opção seria, será que foi uma reação da vacina? Eu sempre boto no meu diagnóstico diferencial, certo? Outra opção, não, normal. Não tem nada, não tem assadura, não tem fissura anal, não tem nada. Só as raias de sangue. Ah, se tem fissura no seio materno, tem não, às vezes pode dar. Mas quando é fissura materna, costuma vir a raiazinha de sangue. Não vem muco, vem só aquela. É como se ele tivesse engolido e do jeito que ela engole, vem a raiazinha assim, ou escura ou mais vermelhinha, dependendo do trânsito, né? Sim, a não ser que seja muito sangue para vir coágulo, mas em geral na fissura você vê só uma raiazinha assim, bem pouquinho. Aqui não, você vê que ela tem muco, é meio gelatinoso, né? Meu povo, diga aí logo a PLV, pelo amor de Deus, que a minha aula é de APLV. Então, não, aí também não vamos futuro. Não, assim, lógico que entraria no diagnóstico diferencial. Será que essa criança fez porque uma infecção aguda? Pode. E aí você vai dizer, mas é um bebê que está em aleitamento materno exclusivo, é um bebê que está bem, tudo. Mas assim, eu já peguei crianças no consultório, inclusive com suspeita de erro inato da imunidade, que abriu um quadro de diarreia, com muco e sangue, pequena, bebezinha assim, em aleitamento materno exclusivo. Era uma gama-globulinemia de Bruton. Mas, assim, completamente diferente, porque é uma criança com diarreia importante, perdendo peso, ruim para comer, fez pico febril. Essa criança não tem nada. Então, não parece ser infeccioso clássico, assim, né? Nem bacteriano, nem um quadro daqueles de diarreia viral grave. Então, vamos para a PLV. Pode ser, né? Então, se for, é um quadro que a gente chama do quadro mais benigno de APLV, que chama proctocolite, que é um quadro mais terminal, que em geral é a parte mais baixa do intestino grosso, né? Reto, ali, ânus, não costuma causar impacto nenhum nutricional, porque ali já não tem mais o que absorver, já foi tudo absorvido em termos de nutriente, então a criança é eutrófica e muitas vezes é via leite materno mesmo. Então, a principal hipótese que eu colocaria para essa criança é uma proctite pelo leite de vaca. E qual seria a nossa conduta? Manter a mama, todo mundo está concordando, porque a mãe tem leite, consegue amamentar a criança ganhando peso, e aí a gente faz a dieta de exclusão da mãe. Na proctite, às vezes a criança reage com quantidades pequenas que a mãe ingere. Então, assim, a gente precisa ver se a mãe está bem comprometida com a dieta, que às vezes é meio difícil. E outra coisa que nesses casos a gente orienta, assim, não noia demais, porque os estudos mostram que mesmo que a criança sangre por um tempo, não chega a anemiar, não chega a fazer nada grave na proctite, e ela vai curar. É a doença que cura mais rápido. Às vezes, 4, 6 meses de dieta de exclusão, alguns acham que mesmo sem fazer dieta de exclusão, essa criança vai curar, porque é benigno. Tá? Então, assim, fala para a mãe para ter calma, que pode demorar o sangramento. Aí a gente bota assim de 2 a 8 semanas, que é para a mãe já ficar tranquila, que não adianta ela ficar olhando todo dia que pode sangrar ainda um tempo. Pede para ela ter cuidado com o remédio que ela está tomando, que às vezes já começou anticoncepção na oral, está tomando uma vitamina, alguma coisa que pode ter proteína do leite. A gente pede para ela não comer fora de casa nesse período, porque tem muita chance de contaminação, né? E aí, o que é a cereja do bolo que você já tem que falar para a mãe? Ficou boa? Não acabou ainda. Tem que reintroduzir a proteína na dieta da mãe e fechar diagnóstico. Diagnóstico de APLV, quando não tem exame laboratorial, retira a proteína, o sintoma resolve, reintroduz a proteína, o sintoma volta. Aí a mãe chega para a gente e diz, doutora, você quer que meu filho sangre de novo? Eu digo, não, eu quero lhe dar a segurança de que o seu filho tem é um APLV, porque na hora que eu boto o rótulo que ele é um APLV, ele está com um rótulo que é muito mais difícil de eu tirar depois. Então, a gente, às vezes, pode simplificar e já combinar com a mãe. Você vai fazer dieta de exclusão por 4 semanas ou por 8 semanas. Deu 8 semanas, você vai começar a comer de novo. Você começa com uma quantidade pequena, um pão, um biscoitinho. Não teve nada, você vai aumentando a quantidade gradualmente e mantém o aleitamento materno. Voltou a sangrar,
diagnóstico está fechado, você conta 6 meses, pelo menos, de exclusão. De 6 meses a 1 ano para reintroduzir, tá? Mas essa aí é tranquila. É um diagnóstico até bom. Então, a PLV não já é mediada, o diagnóstico diferencial, reação adversa à vacina do rotavírus, vocês já falaram, infecção do trato gastrointestinal, e a exclusão completa é a conduta da proteína do leite de vaca, incluindo a dieta da mãe, com reexposição após 4 a 8 semanas, que a gente fala que é o TPO diagnóstico. O programa do leite vai começar a exigir TPO diagnóstico. Eles não vão mais aceitar, porque o que tem de criança com falso diagnóstico de APLV, gente, teve cólica demais, chorou demais, regurgitou demais, é tudo APLV. Não tem condição. Tem que fazer a reintrodução para fechar diagnóstico. Sim, de 4 a 8 semanas o TPO diagnóstico. Para ela, porque isso aí você não está fechando tolerância. Esse TPO é de diagnóstico. Você não sabe se esse sangramento foi alguma outra coisa aí no meio. Se ele fez um quadro viral subclínico, ou se foi a vacina do rotavírus que deu alguma alteraçãozinha. Então, você tem que fazer TPO diagnóstico. Então, mas aí o que eu estou explicando. Quando a gente começa a reintroduzir, eu pelo menos faço assim. Isso é muito indivíduo dependente. Eu peço para a mãe para ir começando devagar, até para ela ficar mais segura. Então, eu peço assim, ó, come um biscoitinho de leite. Aí depois come um pãozinho de leite. Aí depois come uma fatiazinha de bolo. Bota uma manteigazinha no pão. Aí todo dia ela vai comendo um pouquinho e vai observando, até ela chegar no que ela quer. Essa mãe aí tem intolerância à lactose. Então, talvez ela não tolere grandes quantidades de leite, porque ela vai passar mal. Então, eu vou no ritmo que ela conseguir. Entendeu? Segundo caso clínico, vamos lá. Então, é uma menina, 8 meses, bem bonitinha também. Aí, eutrófica, 20 dias de vida, natural de Fortaleza, procedente do Eusébio. Alergia à proteína, a queixa é alergia ao leite, certo? Já chegou com alergia ao leite. Aí vamos lá, ver se é isso, como é que nós vamos fazer, como é que a gente vai conduzir. A criança estava bem até os 8 meses de vida. A mãe deu pela primeira vez uma fórmula infantil à base de proteína do leite de vaca. Ela tomou pouquinho, recusou. Aí a maior parte do volume ela recusou. Depois de 5... Ixi, fui eu, desculpa. Depois de 5 a 10 minutos, a mãe percebeu umas manchinhas vermelhas, autolimitadas, na face e no tronco. Não usou remédio. Foi autolimitada, deu um banho e melhorou. Depois de 2 semanas desse quadro, a avó tentou dar um iogurtezinho natural. Aí a paciente aceitou umas 2, 3 colheres e depois de 5 minutos ela ficou com várias bolinhas vermelhas pruriginosas no corpo, tipo picada de inseto. Inchaço nos olhos e lábios e 4 vômitos com sonolência. Foi no pronto-socorro, fez algumas medicações e recebeu alta 4 a 5 horas depois e está vindo para a consulta de puericultura. E disseram para ela que tinha sido alergia ao leite. E aí? Vamos lá, vamos caracterizar essa reação. Lembra que eu falei que a gente, no APLV, a gente tem 3 grupos, né? O IgE, o não IgE e o misto. Então, o que a gente imagina? Porque o que é importante de informação? Daí porque você precisa colher a história lá dos residentes que passam com a gente no ambulatório, a gente fala, caso de primeira vez de alergia alimentar, você tem que ser chato. Chato, porque você não pode ser superficial. A mãe chega, doutora, ele tem alergia a leite. É mesmo, mãe, bora lá. Como é que chegou nesse diagnóstico? Não me diga, o diagnóstico não me diga como chegou. Você tem que entender, porque às vezes a mãe já cristalizou uma ideia, para ela tem a PLV e acabou-se, e você, entendeu? Então, é todo um processo para você construir esse diagnóstico e às vezes desconstruir esse diagnóstico. Então, o que chama a atenção aqui dessa criança? Ela teve uma primeira exposição. Porque, em geral, os quadros IgE mediados, você tem que ter pelo menos 1 ou 2 exposições antes, ou às vezes a exposição pode ser via leite materno. Mas no caso dessa criança, ela já tinha uma primeira exposição com uma reação duvidosa. E na segunda reexposição, o que chama a atenção também? 5 a 10. Primeiro, recusou. Pode ser o gosto que está estranhando, que era uma criança que mamou muito tempo, mas às vezes a criança ela se protege contra mal-estar. Se ela percebe que aquele alimento gerou desconforto, ela cria uma memória imunológica, que a gente chama, né? Não sei bem se é memória imunológica, mas ela cria uma memória de desconforto, de desprazer, então ela tende a recusar. Então ela já não quis aceitar. E outra coisa, na reexposição com o iogurte, 5 minutos novamente. A primeira foi 5 a 10 minutos, a segunda também foi muito rápida. Então, tem reprodutibilidade dos sintomas e da temporalidade. E foi pouco também, só que tomou 2, 3 colheres.
Foi bem pouquinho. E agora não teve mais só pele. Teve inchaço, que conta como pele também, mas teve vômito com sonolência, tá? Qual é o diagnóstico dessa criança? A PLV que tipo? Que a PLV tem milhões, né? A PLV já é mediada e aqui tem uma particularidade. Não, a gente vai fazer exame, mas vocês não acham que teve uma reação mais grave aí, não? Sistêmica? Então, teve anafilaxia. Esse diagnóstico é que importa. É uma APLV IgE mediada com anafilaxia. E vômito. Teve 2 órgãos, trato gastrointestinal, vômitos importantes e urticária com angioedema, né? Então, é uma criança recém-nascida de parto normal, a termo, peso bom, aleitamento materno exclusivo. Né? Teve 2 contatos com leite, que foi um iogurte e uma fórmula. Introdução de sólidos ok, sem problemas. O irmão tem dermatite atópica, ainda tem leite materno. A mãe não faz restrição dietética. A criança não reagia, não. Ela reagiu quando ela tomou a fórmula e quando ela tomou o iogurte. Come as frutinhas e come comidinha já variada. Aqui, ó, é bem típico isso aqui, ó. Ele fica parecendo as picadas mesmo, que vão crescendo. De longe você vê esse aspecto aqui, mas de perto é bem urticariforme mesmo. É uma pápula elevada. Hipótese diagnóstica a gente já deu, a anafilaxia, né? A PLV já é mediada com a anafilaxia. Diagnóstico diferencial aí fica um pouquinho mais restrito, porque eu já sei que teve a proteína do leite de vaca. Se não tivesse tido a proteína do leite de vaca, eu podia dizer, será que foi intoxicação alimentar, né? Porque só é a primeira vez que aconteceu. Mas por que deu uma urticária? Porque intoxicação alimentar não costuma dar urticária. Será que foi uma virose? Mas o problema é a temporalidade, é a rapidez da reação, é a exposição à proteína já a segunda vez, né? E os exames e a conduta. Então, eu tenho quanto tempo? Não vou entrar na hora da Camila, não. Aí, o que acontece? Aqui é uma tabelinha que está publicada naquelas publicações da Sociedade de Pediatria, você tem no site, é sobre a anafilaxia e os critérios. Então, o que a gente vê? As manifestações podem ser pele, que a gente já viu, respiratório, que vai tudo. Laringite, rouquidão, espirro, obstrução, coriza, tosse, sibilo. E muitas vezes paciente que não tem nada a ver com asma, nunca cansou, ele faz como parte da anafilaxia. Cardiovascular, que é o que a gente mais se preocupa, que é quando tem hipotensão, choque, tontura, síncope. Às vezes, a criança, o primeiro sinal de alerta é sonolência. A criança começa a ficar letárgica. Eu já fiz uns TPOs aí de trigo. Jesus sacramentado. É o que mais me dá medo. Porque criança é espoleta. A criança está com urticária, toda inchada e correndo. E a mãe estressada que o menino está com urticária e o menino está nem aí. Se a criança começou a ficar largada, sonolenta, não está legal. Porque aí você está tendo rebaixamento de consciência, você pode estar tendo hipotensão, você pode estar tendo hipóxia. É um paciente que tem mais risco. Então, é um sinal de alerta para a gente, tá? Trato gastrointestinal é manifestação sistêmica e as coisas mais raras, como eu falei, que é uma convulsão, incontinência urinária, cólica uterina, que também pode ser uma manifestação, mas é mais raro. E aí, os critérios, né, da Organização Mundial de Alergia, você tem que ter um início agudo de uma doença, minutos até no máximo 1 a 2 horas, que tem envolvimento de pele, qualquer um, e pelo menos um outro órgão, certo? Que aí pode ser pressão, pode ser broncoespasmo, pode ser sensorial, né, sonolência. E o outro critério é se você tiver exposição ao alimento e tiver uma reação sem pele, mas se for hipotensão ou broncoespasmo ou edema laríngeo, você já pode considerar anafilaxia. É melhor você tratar como anafilaxia e depois você abre o diagnóstico diferencial. Então, é uma PLV, já é mediada com anafilaxia. O diagnóstico diferencial, a gente sempre bota infecção no meio, porque pode, né? Os exames, tem um IgE total que não é tão alta, é 122. A IgE específica para o leite de vaca é 12. A alfa-lactoalbumina, 8,9. A beta-lactoglobulina, 4,5. E a caseína, bem baixinha. Esse paciente, apesar da anafilaxia, talvez não tenha um prognóstico tão ruim, certo? Então, qual é a conduta? Exclusão da proteína do leite de vaca. Pode manter a dieta para a mãe? Com leite ou sem leite? Eu já botei aí, né? Aí também. Pode. Por quê? Porque essa criança não reage via leite materno.
A quantidade de proteína que passa pela mama não é. A gente não sabe direito por quê, mas muitas crianças IgE mediadas, elas não reagem via leite materno. É diferente dos quadros intestinais. A proctite, por exemplo, a maior parte das crianças reagem via leite materno. Então, como a criança não reage via leite materno, a gente pode deixar, tá? O que a gente às vezes pode fazer é, como a mãe vai ficar com temor, em pânico, porque a criança fez anafilaxia, a gente pode pedir para ela dar de mamar no pronto-socorro, antes de ir embora. E ficar em observaçãozinho 1 a 2 horas depois que mamar, para ver se vai ficar tudo bem. Para dar mais segurança para a mãe de continuar amamentando em casa sem estresse, tá? E depois a gente pode avaliar um TPO de tolerância para baked, que são os assados. Mas aí, outra etapa. Quando a criança estiver um pouquinho maior, até porque ela tem 8 meses, você não vai ficar dando biscoito, bolo, né? Um monte de tranqueira que a gente sabe que não é saudável, né? A gente faz isso quando a gente quer avaliar um processo de tolerância. A gente espera a criança estar um pouquinho maior, depois de 1 ano e meio, 2. O ideal seria 3, por causa dos açúcares. Mas tem umas receitinhas que dá para fazer mais fit, tá? O último caso. Quanto tempo eu tenho? Que horas são? Eu não estou vendo no relógio, não, porque não tem não aqui. Tá, não? E o último caso... Então ótimo, vai dar certo. O último caso clínico é um menino de 8 anos, masculino, natural e procedente de Fortaleza, que ele chegou com uma queixa de dor abdominal, disfagia e vômitos intermitentes. Esse menino, ele teve um diagnóstico de alergia à proteína do leite de vaca IgE mediado aos 6 meses de idade. Foi manifestada, vocês estão vendo que a gente descreve bem direitinho. APLV por APLV, você não está me dizendo nada. Se você mandar num relatório para mim, criança encaminhada ao programa do leite por APLV, você não me disse nada. Você tem que me dizer o que ele tem, qual é a manifestação. Paciente com suspeita de alergia à proteína do leite de vaca, com manifestação imediata, aí você bota urticária, tantos minutos após o contato, com reexposição. Ou então, paciente com diarreia crônica, evoluindo com baixo ganho ponderostatural, com exposição à proteína do leite desde tal idade, foi feita exclusão da proteína com resposta clínica, foi feita reintrodução da proteína com retorno dos sintomas, aí você fechou um diagnóstico. A PLV não já é mediada. Aí você está me mandando com um diagnóstico, que é outro jeito da gente encarar, né, cada paciente. Então, ele teve uma PLV já mediada aos 6 meses, tinha angioedema, urticária e vômito depois de ingestão da fórmula à base da proteína do leite, fez dieta de exclusão total até mais ou menos os 5 anos de idade, aí foi feita uma reintrodução gradual sob supervisão médica, porque ele era IgE mediado, né, e passou a tolerar bem sem reação. Aparentemente não tinha reação imediata. Com 6 anos de idade, ele começou a apresentar dor abdominal recorrente, especialmente depois das refeições, mas a mãe não dizia que era leite, qualquer refeição. Com o tempo, ele começou com seletividade alimentar e uma redução no volume da dieta. E falava que comia e já se sentia cheio, não queria mais. E começou a pedir mais líquido durante as refeições e, por conta da redução do volume da dieta, ele passou a não ganhar tanto peso. Estava mantendo o mesmo peso nos últimos 12 meses. E a mãe achou esquisito que ele não estava querendo comer nem carne nem frango. Ela, agora pronto, vai virar vegano. Quase vegano. Só queria peixe e ovo. E ele nasceu bem, recém-nascido de parto cesáreo, foi um não é pré-termo não, viu? Aqui é a termo. 38 semanas, 3 quilos, um APGA bom, aleitamento materno exclusivo 6 meses, depois ficou misto. Depois de 6 meses, ele entrou com misto por 15 dias e depois desmamou. Então, desmamou com 6 meses e meio. A introdução de sólidos com 6 meses não teve problema, desde os 4 anos de idade, com uma queixazinha de rinite, é filho único e os pais têm rinite alérgica. E aí? Ah, não, tu não pode não, Camila, fica na tua. Hã? Alguém aqui falou em esofagite eosinofílica. Eu botei bastante sintoma, mas nem sempre é tão florido assim, sabe? Aham, pois é. Então, e é. Aham, é. Desfiava. Pois é, às vezes a queixa é seletividade. Só seletividade. Mas a seletividade não é uma seletividade que a gente vê nas crianças maiores que come porcaria, que é uma beleza, entendeu? Aí ele não come carne em casa, não. Mas se tu der um hambúrguer do McDonald's, ele come todinho. E ele não precisa do suco nem da água, não. Ele come de boa. Se der um pacote de batata frita, que batata frita é
aquele negócio que seca, né? Come todinho, não engasga, não tem nada. Mas tu botar um prato de arroz com feijão, ele não come. Então, é outro tipo de seletividade. Nós estamos falando de seletividade, principalmente de proteção contra engasgo. Então, é aquela criança que não quer mais a carne, mas se tu der a carne moída, ele come. Ele não quer comer a comida, mas se tu bater no liquidificador, ele aceita. Tu entendeu? Se você molhar, botar bastante caldinho, ele engole. Então, assim, é um tipo diferente de seletividade, porque a criança ela não consegue dizer o que é, mas ela aprende que determinados alimentos não são legais, tem risco para ela, então ela passa a recusar aqueles alimentos. Tu entendeu? Nessa criança, ela queria o quê? O peixe, que é bem molinho, e o ovo, que é bem molinho. O que era mais fibroso, ela não queria. Que é uma forma dela se proteger contra engasgo, tá? Aí, de exame físico, né? Aqui ele estava com 22,5 kg, estatura 1,20 m, ele estava com menos desvios padrões no Z-score, tanto do peso quanto da estatura. Exame físico aparentemente sem alterações. Então, e aí? Como é que a gente vai investigar? A primeira hipótese foi esofagite eosinofílica. A gente poderia pensar em outras coisas, né? Eu acho que tem que entrar. Se não tem nenhum componente aí de transtorno de ansiedade, porque a gente está vendo muita criança ansiosa. Se não aconteceu nenhum evento que pode ter travado a alimentação dessa criança, tipo, foi comer um bombom ou um peixe com espinha, engasgou, alguma coisa assim, porque aí ela pode ter travado e emocionalmente pode estar, né? Tem várias coisas que a gente... A fono também, às vezes, dá uma avaliada com a gente para ver o que está acontecendo com essa criança. É que, assim, esse menino já era maior e ele não tinha distúrbio alimentar antes. É diferente daquele bebezinho que já começa chato na introdução dos sólidos, que aí esse aí te dá muito mais trabalho. Esse aqui a gente viu que ele estava tudo normalzinho, seguindo o que era esperado. Já era uma criança grande que comia direito, comia tudo e, de repente, ele evoluiu. Então, esse sinal de alerta. Pode ser uma doença do refluxo grave? Pode. Ele pode estar com esofagite de refluxo? Pode. Ele não come porque dói, porque está tudo queimado? Pode. Né? Então, eu acho que aí valeria a pena a gente fazer um recordatório. Aí eu peço muito para os pais, assim, é difícil eu pedir endoscopia na primeira consulta, porque se eu pedir, não volta. Então, a gente arrudeia. Existe uma possibilidade de os pacientes com alergia alimentar evoluírem na marcha atópica com esofagite eosinofílica. É uma coisa que a gente tem que pensar numa criança que começa com a seletividade dessa, que começa com a dificuldade alimentar. Mas vamos fazer assim, faça um diário de sintomas, perceba como é que está a refeição, se ele come rápido, se ele come devagar. Em geral, esofagite eosinofílica, eles comem muito devagar. Eles botam a comida na boca, mastigam, 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 mastigam. Quando está o bolo bem mole, eles engolem. Eles cospem a carne, eles mastigam, eles acham gostoso, aí eles cospem o pedaço, porque é mais fibroso, entendeu? Aí você pergunta, doutora, ele só quer comer com líquido. Pois vamos tentar diminuir o líquido. Tenta dar água meia hora antes, na hora da refeição você só dá 2 dedinhos. Aí se ele disser, eu não quero mais comer, você pergunta, por que você não quer mais comer? Se a gente perceber que realmente são sintomas mais objetivos, a senhora já vai se preparando que no retorno, a senhora sabe que nós vamos pedir uma endoscopia. Muitas vezes elas topam, sabe por quê? Porque elas estão preocupadas com o peso. Elas estão preocupadas com a desnutrição, com a criança não estar ganhando peso, está seletiva. Então, muitas vezes a gente consegue fazer endoscopia, tá? Aí, deixa eu passar aqui que eu perdi meu tempo. Então, hipótese diagnóstica de esofagite eosinofílica, diagnóstico diferencial, doença do refluxo, seletividade alimentar de outras causas. O exame é desse jeito, endoscopia digestiva alta com biópsia e pesquisa de eosinófilos em esôfago distal, proximal, estômago e duodeno. A gente pede na carta, porque o que acontece muitas vezes? O colega endoscopista, os que trabalham com a gente já sabem, quando a gente bota esofagite eosinofílica, mas até um tempo atrás, eles faziam endoscopia, o macroscópio estava normal, eles não biopsiavam. E o diagnóstico de esofagite eosinofílica é microscópico, não é endoscópico só. Então, eu posso ter uma endoscopia com a macroscopia normal e a biópsia eu já tenho infiltração de eosinófilos. Eu vou considerar o diagnóstico pela biópsia. Então, é mandatório. Você vai fazer uma criança submeter a um procedimento não cirúrgico, mas com sedação e tudo, e você não vai fechar um diagnóstico, então você já está lá, você já olhou, você vai biopsiar, mesmo que o aspecto seja normal, tá? Aí aqui não vai dar para vocês verem direito, mas o que a gente tem aqui? Mucosa de terço médio distal, exibre, discretos sulcos longitudinais. É bem típico na esofagite eosinofílica você ter esses sulcos longitudinais.
Aqui sem exudato, sem estenose, sem erosão ou outras alterações. Essa é uma menina que eu já acompanho de esofagite eosinofílica, essa endoscopia dela é de segmento, não é de diagnóstico. O restante estava tudo normal e ela bota que colheu o material, ó, esôfago distal e proximal para isso patológico com contagem de eosinófilos. Então, eles botam do jeitinho que a gente pede, tá? Teste sugestivo de esofagite eosinofílica, e na biópsia, no proximal tem 10 eosinófilos, mas no distal tem 20 eosinófilos. Então, o critério histológico é acima de 15 eosinófilos por campo grande de aumento na biópsia, tá? O restante estava tudo normal. Lógico que você faz diagnóstico diferencial. Vasculite, às vezes doença celíaca pode dar um pouquinho de infiltrado, de eosinófilo, aqueles quadros de síndrome hipereosinofílica, alergia à droga com reação sistêmica pode dar. Então, você tem que fazer uma historinha, mas nesse caso nós estamos pensando já nisso, né? Então, com esse resultado, a gente fecha diagnóstico. Aí, os exames de IgE, aí a IgE, ó, de 1.050. Dermatite atópica e esofagite eosinofílica são doenças que o IgE total vai estar alto e o eosinófilo vai estar alto. Não infartem os pacientes. As mães ligam para a gente desesperadas: doutora, a senhora não acredita o valor da IgE que veio no meu filho. A pediatra mandou ligar para a senhora porque nós estamos muito preocupados, eu e ela. Aí vem um IgE de 500, de 700. Aí eu falo muito, gente, IgE total não é diagnóstico de gravidade. Uma vez me mandaram um menino com IgE total de 3.000. Eu fucei 1 hora conversando, tem rinite, tem dermatite, tem alguma coisa para esofagite eosinófila, tinha nada. Eu falei para a mãe: a senhora vai guardar o exame, vai-se embora, que eu não tenho o que fazer não vou lhe dar um remédio. Não tem doença. Não vou tratar o exame. Outra vez um colega me mandou um menino com IgE total alto e disse que era para eu ir para eu baixar a IgE. Aí eu falei: vale-me Nossa Senhora, é agora que eu não sei baixar a IgE. Entendeu? Não tem remédio para baixar a IgE. Não, porque tem que mexer no sistema imunológico para o sistema imunológico parar de produzir IgE. Aí eu digo: e como é isso que eu vou fazer? Não tem. Então, o que a gente precisa entender é a correlação do exame com a clínica. Esse menino aqui, por exemplo, ó, ele tem uma alfa de 8,9, uma beta de 4,5, uma caseína baixinha e exames para vários alimentos baixinho. E aí, o que a gente vai fazer? O que ele tem? Ele tem uma história de uma PLV que reintroduziu o leite sem reação imediata, mas depois desenvolveu uma esofagite eosinofílica, certo? Parece que ele superou um mecanismo da PLV, que era o IgE mediado, mas pode estar surgindo outro mecanismo misto, que aí seria da esofagite eosinofílica. Só que olha aí o tratamento, e vai ter que fazer rápido. Quem quiser depois, vai para o nosso curso de nossa jornada de alergia, que eu vou fazer o comercial, dia 21 de setembro, que a gente vai ter um aulinho de esofagite eosinofílica. Então, o que a gente pode fazer? Dieta empírica, ou dieta baseada na história, que no caso desse menino a gente suspeitaria de leite, ou terapia farmacológica. Aqui eu posso escolher ou corticóide tópico deglutido, que a gente manda manipular a budesonida na forma de gel, ou a gente faz IBP em dose alta. Em crianças, a gente acaba preferindo IBP em dose alta, porque corticóide, a gente, por mais que você diga que é dose baixa, que é só para tópico, mas a gente prefere como segunda alternativa. Aí vocês me perguntam assim: e esse menino, você não tiraria leite, não? A gente optou por não tirar. Por quê? Porque a gente tinha uma criança que tinha anafilaxia ao leite. E ela superou a anafilaxia ao leite. Ela toma leite, não faz mais anafilaxia. Nosso medo é a gente tirar e ela, quando eu tentar reintroduzir, ela perder a tolerância à IgE. E aí voltar a fazer anafilaxia. Então, para a gente, não compensa. É melhor, a gente conversa com os pais, explica, mas nesse paciente especificamente, a gente prefere manter o leite. Lógico que não precisa beber, a gente não estimula que tome grandes quantidades, mas que coma os derivados, mantenha com regularidade na dieta, e a gente opta por medicação, para a gente tentar controlar a doença sem ocorrer o risco de voltar a ter reação imediata, tá? Mas, assim, é bem mais específico. A esofagite eosinofílica é uma coisa... não, isso aqui era de um caso de dermatite, mas não vai ser meu, não. É a Camila que vai falar. Pronto, a conduta para esse paciente foi IBP dose alta, 2 miligramas por quilo, com reavaliação clínica e de exame, porque ele tem que repetir a endoscopia. Esse é o chato. Pelo menos aí a gente acaba fazendo em 12 semanas.
Mas, às vezes, 12 a 16 semanas a gente acaba fazendo. Não tem como fugir. A gente até já avisa. Vai tratar, mas tem que fazer endoscopia controle, porque você não tem como dizer que o paciente conseguiu entrar em remissão se não tiver endoscopia, tá? E aqui são uns artigozinhos. Tem um consenso de alergia alimentar de 2018, está aberto no Google. E tem um consenso também de esofagite eosinofílica para quem quiser dar uma olhada.